Boa noite, a paz do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 44, está escrito assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. É uma parábola. E como todas as parábolas, vamos lembrar então o que é parábolas. Jesus costumava pregar através de parábolas, e parábolas quer dizer comparação. Era um método usado pelos mestres, os professores da época de Jesus, que usavam as coisas naturais e materiais que os seus alunos conheciam para explicar a sua matéria. Então, Jesus lançou mão desse método. Então Jesus pega as coisas naturais e materiais que o povo conhecia para explicar as coisas espirituais que o povo não conhecia. E aqui está Jesus numa parábola. Ele começa dizendo o reino dos céus, e quando ele fala reino dos céus, para aqueles que conheciam, e ele, no caso, sabia que é o domínio dos céus, a autoridade dos céus. Mas para os camponeses, para todos aqueles que estavam ali ouvindo, eles ouviam falar sobre reino e logo automaticamente eles lembravam do reino da terra. E os seus vizinhos tinham reis, eles tinham reis, e eles sabiam o que era um rei, a sua pompa, a beleza da sua veste, a sua coroa de ouro, a coroa da rainha, as vestes dos seus serviçais, a mesa comprida, repleta de comida gostosa, linda, o seu jardim lindo, maravilhoso, os seus cavalos grandes, fortes, lindos. Um reino era uma coisa linda, mas quando se falava do reino dos céus, logo a sua mente, comparando-a, levava a entender que Jesus estava falando de algo lindo, porque um reino era lindo, sempre foi lindo, e como era dos céus, era maravilhoso, mais lindo ainda. E Jesus dizia que o reino dos céus era semelhante, logo, semelhante não é igual, é parecido. E ele começava a falar de um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Então eles logo começavam a entender que Jesus estava falando de alguma atitude de um homem que era linda, era espetacular. E eles começam então a decifrar o que Jesus estava falando e a entender o que Jesus estava falando. E Jesus estava falando de um homem que ele estava caminhando próximo ao campo, provavelmente já conhecido dele. Talvez um campo que ele já havia desprezado. Talvez um campo que ele já tinha jogado entulho, lixo no campo. E ele percebe um tesouro nesse campo, escondido. E ele diz, segundo a parábola, ele vai encontrando esse tesouro, ele não carrega, ele esconde o tesouro. E sai dali com gozo, com alegria, com a satisfação, com a intenção de desfazer do que ele tinha, dos tesouros que para ele, na sua concepção, era tesouro que ele tinha, para poder adquirir o outro tesouro. Eu não sei porquê, mas nós vamos saber por que é que ele não carregou esse tesouro. Se é um tesouro, por que ele não carregou, não levou? E talvez fosse muito, muito grande, por que é que ele não carregou esse tesouro? Mas é importante saber que o que ele tinha em casa, o que ele tinha em seu poder, para ele era um tesouro também. E ele desfaz daquilo que ele achava que ele tinha como tesouro para adquirir o tesouro que estava no campo. E a Bíblia diz que ele desfaz desse tesouro dele para comprar ou para adquirir o tesouro do campo. E ele faz isso. Mas é importante que ele não adquire o tesouro do campo. Ele adquire o campo, que o tesouro está contido no campo. E era impressionante, porque
Porque nos deixa a pensar por que ele não levou o tesouro e preferiu adquirir o campo que uma vez talvez ele tivesse tanto desprezado. Mas ele comprou, ele adquiriu, foi todo o campo e levou o tesouro que estava escondido no campo com ele. Talvez o tesouro que ele tinha, que ele desfez para adquirir o outro tesouro, era talvez algo que para ele era tesouro, como vício, drogas, uma prostituição, um adultério, como a cerveja, a cachaça, o Domec, o uísque. Para ele isso era o tesouro. E quando ele quis adquirir o tesouro que estava escondido no campo, que ele encontrou, ele viu que primeiramente ele não podia carregar esse tesouro, porque esse tesouro era a paz que ele não tinha, era o amor que ele não tinha, era a benevolência, boa vontade que ele não tinha, a longanimidade ele não tinha, era a misericórdia, era o amor de Deus, e tudo isso ele encontrou no campo. E esse tesouro estava escondido no campo e não podia ser arrancado, porque esse campo é Jesus. E somente ele adquirindo o campo, que é Jesus, que ele levava todo o tesouro. Então, provavelmente, foi o que o Senhor Jesus disse a ele, através da sua palavra. Que ele só poderia levá-lo. Entendendo que Jesus era o tesouro, ele só poderia adquirir esse tesouro se levasse o campo. E ele não poderia ter dois tesouros. O tesouro que ele antes achava que era tesouro, mundano, desprezível aos olhos de Deus, ele tinha que desfazer. E assim ele fez. Ele desfez do tesouro que ele achava que era tesouro dele para adquirir o campo, que era Jesus, e o tesouro escondido em Jesus, que só Jesus pode nos dar. Só Jesus pode fazer com que tudo que está contido nele possa estar em nós. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e que o Senhor Jesus, que nosso Deus não habita em templo feito pela mão do homem. Portanto, quando Jesus entra em nossas vidas, em nosso coração, como não pode ocupar dois objetos no mesmo espaço, tudo que é desprezível, tudo que não presta tem que sair para entrar Jesus. Toda a artimanha maligna, tudo que é do inimigo, ele tem que juntar toda a sua trouxa e sair. Porque agora quem reina em seu coração, em meu coração, passa a reinar Jesus Cristo, o Santo Espírito de Deus, para habitar em nossas vidas. Deus, então, habita no seu templo, que somos nós. Aleluia! Essa atitude desse homem, de desejar adquirir esse tesouro e todo o campo, é que Jesus chama de lindo, espetacular. Por isso ele diz, o reino dos céus é semelhante à atitude desse homem. Se o reino dos céus é lindo e espetacular, a atitude desse homem em adquirir o tesouro e Jesus, o campo, é espetacular. Quando nós passamos a compreender e entender o Evangelho, compreender o mistério do Evangelho, nós vemos que encontramos um tesouro que estava escondido. E nos envergonhamos de muitas vezes maldizer esse tesouro, de criticar esse tesouro, de xingar esse tesouro uma vez. E agora convertido, e agora que entendemos, nós nos envergonhamos e suplicamos o perdão e a misericórdia de Deus. Porque foi Ele que se reconciliou com nós e já nos perdoou há muito tempo. Aleluia! Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe, minha amiga. Aleluia. Você encontrou esse tesouro? Já tem? Ainda não? Veja, esse tesouro está em Jesus. E só levando Jesus em sua vida é que você leva todo esse tesouro. A paz que você precisa. Preencher o vazio da sua alma. Só com Ele. Só Jesus.
leve o campo contigo. Leve Jesus, porque você, levando Jesus, levará o tesouro. Deus te abençoe. Deus te abençoe.